Fala comigo, torcedor do Imortal, tudo bem com vocês? Vamos estar reagindo a mais um corte aí, né? Separamos o pessoal do Atlético, o pessoal lá de Minas tá preocupado com esse jogo com o Grêmio. Afinal, o Atlético não tem um bom retrospectivo, o Grêmio tem camisa pesada e eles estão temendo aí, né, esse jogo. Afinal, o Grêmio também busca subir mais na tabela do Brasileirão, então é um jogo ali de 6 pontos, muito importante. Apesar de ser um jogo fora, um jogo enroscado, o Grêmio vai para buscar essa vitória, precisa aí somar esses 3 pontos e conta então aí, né, com esse retrospectivo aí favorável para poder escalar cada vez mais a tabela, olhar ali o Z4 bem afastado e focar nas Copas onde o Grêmio vai bem. Obrigado. Vamos reagir então e depois então a gente... Agora é pedir o apoio, o carinho deles nesse jogo contra o Grêmio. A gente sabe que a gente precisa voltar a vencer na nossa casa para que a gente possa ser uma equipe sólida, uma equipe vencedora em casa. Então é um jogo difícil. Pode dizer que é um jogo de 6 pontos na tabela, senão o Grêmio pode diminuir essa vantagem, essa ligeira vantagem que a gente tem na tabela. Então pedir para o torcedor que vai, nos incentive, nos apoie. Jogo de domingo, um dia bom para eles poderem nos acompanhar e a gente poder retribuir esse apoio, esse carinho deles no domingo para que a gente possa conquistar uma grande vitória e a gente sair satisfeito da arena no domingo. O Gão costuma falar que o Grêmio é muito freguês do Cruzeiro e eu falo que tem times que a gente troca essa relação, que dão mais trabalho para um, o outro é freguês e tal, e assim vai. O Grêmio tem sido uma pedra no sapato do Galo, ganhou lá em 2013, voltou a ganhar só em 2024, arrancou bons resultados nos últimos anos aqui em Belo Horizonte e só uma vez o Everson conseguiu terminar um jogo sem sofrer gols do Grêmio. É uma equipe chata, tem camisa pesada, o fato de estar brigando lá embaixo não me ilude, então um jogo que depende da Massa. E aí, Massa, é o seguinte, chegou o Fred, Kevin Castanho, já está treinando lá, vai ser anunciado também. Eu vou continuar pedindo reforço aqui, agora de zagueiro, de atacante. Na comunicação a gente faz essa parte, a gente cobrou muito em rede social. Chegou o Fred agora, mas o time correspondeu e de maio para cá a gente vem com invencibilidade fantástica. E vamos fazer uma festa legal, como foi contra o Bahia, como foi contra o Juventude agora. Fazer um caldeirão nesses dois jogos aí, porque uma vitória é fundamental, porque você para de olhar lá para baixo e começa a olhar ali para um G5. Bora fazer a nossa parte e dar arena um caldeirão jogando com o Galo o tempo todo. Vou já fazer o do Galo aqui, normalmente o mandante é por último, mas eu já vou fazer o do Galo aqui. Não quero sofrer gols, porque tá gostosa essa saga de sair de campo sem sofrer gols. Eu quero um Galo 2, com gol de atacante, principalmente, pra gente cumprir esse checklist. 2-0 pro Galo. Vai, Nandinha. Eu vou... Atlético freguês, né? Então, 1-0 pro Grêmio. Vou de 1-0. 1-0 pro Grêmio. 1-0 pro Grêmio contra o Atlético. No sul do país, a luta do Grêmio e do Internacional é ficar longe, bem longe, mas não tá fácil da zona do rebaixamento. Uma janela de transferências agitada pelo lado da dupla Grenal. Do lado do Grêmio, o tricolor anunciou a contratação de Danilo Barbosa. Jogador de 30 anos, jogava pela 2ª divisão da Arábia Saudita e agora chega ao elenco de Luiz Castro para o restante da temporada e assina com o Grêmio até 2028. Jogador que atua tanto como primeiro volante, camisa 5, mas pode jogar como zagueiro e é uma posição que vinha atuando na Arábia. É um atleta bicampeão da Copa Libertadores, venceu com o Palmeiras, venceu com o Botafogo, já trabalhou com o técnico do Grêmio, com o Luiz Castro, no Botafogo na temporada de 2022-2023 e agora chega a Porto Alegre no final de semana, mas não fica à disposição para o jogo de domingo contra o Atlético Mineiro, 4 horas da tarde. Quem fica e pode pintar no time e fazer a sua estreia com a camisa do Grêmio é o croata, Filip Krovinovic, já está regularizado, está no bid e pode aí pintar nessa partida contra o Galo. Já do lado do Internacional, Atlético Mineiro e Grêmio. 2-1 Galo. 1-0 Galo. 0-0. 1-1. O Luiz Mário, o Krovinovic mesmo tem que ganhar a posição do Nardoni e o TT estava apresentando uma melhora antes de lesionar. Só que o Pavon agora é titular absoluto, né? Não, o Pavon é titular, irmão. E o futebol é momento. Eu acho que ele ainda não vai entrar com o croata. Eu acho que ele ainda vai, eu acho, tá? Minha opinião. Por estar jogando fora de casa, sabe como é, né? O treinador,
vamos ali, um empatezinho e tudo, mas eu acho que no decorrer do jogo ele vai utilizar o croata e vai ver como o croata vai jogar, ver se ele vai bem, se ele vai mal. Agora, se o croata entrar bem e corresponder, aí vai ficar a pulguinha na cabeça dele e provavelmente eu acho que se ele for bem, ele vai virar titular nesse time. Você não tem que ir pro banco, Rogério? Eu só não entendi quando tu falou a melhora no TT, Bruno. Eu não lembro qual jogo. Comparado a ele mesmo. É insuficiente. Como a gente está comparando com o atual momento de cada um, né? Hoje o que tem, o Grêmio é o Pavon e mais 10, né? Até pelo momento, embora o Bruno não tenha acreditado no Pavon naquela cobrança de falta. Não sei se tu passou a acreditar agora, já está confiante mais no Pavon? Contextualiza o que você está dizendo. Não, o que aconteceu foi o seguinte, estávamos juntos na jornada esportiva, o Jean é narrador dos melhores que temos aqui no Rio Grande do Sul. Mas espalha, como diz. Pra mim ele é o melhor, me desculpa que eu sou fã dele, tá? Não, não chega a ser tão bom assim. Ele é muito bom narrador. E o que acontece? O Jean Soares, na falta do gol do Pavon contra o São Paulo. Foi pra falta e o Jean falou, dali tem que bater direto. Eu falei, dali é difícil bater direto, ele vai jogar essa bola na área. E ele falou, não, bate direto. Eu falei, cara, dali é muito difícil. E o cara bateu e fez o gol. Então ele se consagrou nessa aí, entendeu? Magrão, faz parte. Magrão e Luiz Mário, o jogador é confiança, né? O Pavon tava com confiança, bate no gol. Quem joga bola sabe, né, Gê, que o Bruno não joga. Esse é o problema. Titular, a confiança é tudo, né, irmão? Lógico. Não é só no futebol, o cara pode ser tudo, limitado. Né? Assim, ó, o Pavon é a cara do Grêmio, aquele estilo raçudo, que se entrega, que bate no gol, o torcedor adora ele. Então hoje o Grêmio é Pavon e mais 10. E ainda com a chegada do Caito, do Wallace, eu acho que o Grêmio, a dupla Grenal precisa um pouco mais de jogador assim, né? A gente cansou de ver o tempo do Magrão, do Luiz Mário. Jogadores que pegam, que têm vontade. Irmão, aí o Bruno vem com o TT, pelo amor de Deus, o TT não tem vontade de absolutamente nada. Mas eu me surpreenderia muito, tá? Eu não venho com o TT, querido. É que tá escrito aqui, ó. Sabendo ler fica fácil. Há uma dúvida, a informação do Boff. Eu também acho que tem que jogar o Pavon. Então agora eu fico mais acho sinceridade, o TT aí não tem dúvida nenhuma, pelo amor de Deus. O TT melhorou em relação a ele mesmo. Mas de fato, hoje ele é reserva. Agora eu quero te ouvir a respeito principalmente do seguinte, irmão. Claro, pode falar sobre o Pavon se quiser. Mas o Krovinovic é a grande expectativa da torcida do Grêmio, porque o Nardoni... O Luiz, eu discordo totalmente de ti, Luiz. Tu falou que, amor? Uma pulguinha na orelha. Não é pulguinha. O Nardoni ele é o disparado pior jogador do Grêmio. Ele entregou um gol contra o São Paulo. Ele tem que ser reserva hoje, assim, ó, nitidamente. Mas eu ainda não acredito nesse jogo, entendeu, Brunão? Nesse jogo eu não acredito ele titular ainda, o croata. Quem vai jogar é o Nardoni. Não, mas eu deposito, por mais que eu nunca tenha visto o Krovinovic jogar, eu assumo isso para nossa audiência, não faço ideia de nem um minuto da carreira do Krovinovic. Pelo que a gente conhece e conheceu de característica nos últimos tempos, eu deposito minha expectativa para o jogo contra o Atlético Mineiro. Por quê? Porque ele pode potencializar um cara que tende a ser um dos mais importantes do time do Grêmio, que é o Vijaçante. O Vijaçante hoje jogando com o Noriega, que já é um acréscimo muito maior. Em relação ao Leonel Pérez, ele joga na dele, como um camisa 8, como um cara que pode transitar de área a área, e aí o Krovinovic sendo essa espécie de terceiro homem de meio campo, que a gente fala muitas vezes. Mas o último cara que esteve no Grêmio com essa característica foi o Edenilson. Então, desde então, tem uma lacuna muito grande nessa ideia do Luiz Castro. Então, mesmo que a gente não conheça muito do jogador, eu deposito minha expectativa no time do Grêmio, porque a entrada do Krovinovic pode potencializar o Vila Sante, já com um ataque que está se encontrando com o Pavon, com o Amuso e com o Carlos Vinícius. Só uma dúvida, o Krovinovic é o novo Edenilson do time do Grêmio, então. Essa é... Não. Não, já sabe que você nunca viu jogar, isso, me serve. Não. Krovinovic é titular. Você nem viu ele jogar, amor. Não, mas não vi mesmo. Não vi mesmo. Você nem viu ele jogar. Perfeitamente. Você tá achando que ele vai potencializar o Amuso, vai potencializar... Pô, aonde você achou isso? Onde você viu isso? Porque eu me baseio principalmente pelas atuações horrorosas do Nardoni recentemente. Nardoni sai do time. O Vijaçante sai da terceira função e vai pra dele. E aí entra um cara que, em tese, foi contratado, um pedido do treinador, pra ser o titular da função. Tu fez uma leitura totalmente equivocada do time. Pô, acabou com a tese. Acabou com a tese. Não, eu fiquei prestando atenção. Ô, Magro, eu fiquei prestando atenção sem acreditar, inclusive. Primeira coisa, a tua premissa tá errada. Sim, é que premissa, discordamos, é que tu discorda do Não é questão de discordar, é questão de... Não é o que tu falou. Tá bom. Tá? Não é nem questão de opinião. A tua premissa tá errada. Tu falou sobre primeiro, segundo e terceiro homem de meio. Não existe isso no time do Grêmio, tá? Não. O Grêmio tem um primeiro volante que joga posicionado. O desenho aqui, ó, quem é que fez o desenho aqui, Bop? Foi tu mesmo, querido?
o Boff e o Bop. Esse desenho aqui ele tá perfeito, tá? Então tu pode se basear por ele. O Noriega é o primeiro volante do Grêmio e ele joga exatamente assim, sozinho na primeira função. Sim. E aí é um tripé de volantes. Um sai pela esquerda, que tem sido o Nardoni, e o Krovinovic vai jogar exatamente aqui, caso seja titular. E o Vilhaçante sai pela direita. Às vezes, em meio ao jogo, o treinador inverte para tentar fazer alguma mudança, etc. Mas basicamente é isso para começar. Então, essa história aí de o terceiro de meio, o meia, que vai potencializar. Primeiro que tu tá falando de um esquema que não é. Segundo que tu tá falando de um jogador que tu não conhece. Não, perfeito. E essa é a minha premissa. Falar de um cara que eu não conheço, mas me baseando em Nardoni e Vilhaçante. Tá falando a saída do Nardoni e a potencialização do Vilhaçante. Porque, tudo bem, eles jogam lado a lado, mas tem a questão de responsabilidade. Isso aí, de obrigação. Joga ali. Tem uma questão de obrigação, de responsabilidade defensiva e ofensiva. Claro que o Vilhaçante e o Krovinovic vão jogar lado a lado, mas o Krovinovic vai atacar um pouco mais e o Vilhaçante vai ter um pouco mais de obrigação defensiva. Entendi. Pelo menos é a leitura que eu faço em relação ao meio que vai ser potencializado pelo Vilhaçante. Ficou no programa para enlouquecer a gente, Fala, Bruno. Fala, Bruno, ele veio enlouquecer a gente, Bruno Mol. Isso que ele fez no programa. Exatamente. Fala, Demoliner, por que o novo Edenilson? Não, pelo que o Mal falou, né? Que é o novo Edenilson, jogador que é um jogador que fazia falta nesse time do Grêmio. Eu não sabia que o Grêmio estava sentindo tanta falta ainda do Edenilson, né? Depois de liberar ele para outra equipe do futebol brasileiro. Não, se o Edenilson faz falta, tô maluco, né? Né? E pior é que faz. Aí, o pior é que faz. Foi o que ele disse. Se faz falta, eu tô feliz. Vou te falar. Se o Grêmio recontratou o Edenilson para as características, vendo o Nardoni, eu vou te falar uma coisa muito séria, tá? Vendo o Nardoni jogar, o Edenilson faz falta, gente. E outra coisa que a gente tem que observar, ninguém conhece aqui o Krovinovic. Aí é tu colocar o Mol no meio campo do Grêmio e dizer, eu sinto falta do Leonel Pérez. Aí é o ruim pelo horrível. Eu acho um exagero de vocês quando vocês falam isso, eu acho exagero. A gente não conhece o Krovinovic, mas tem que agora ter paciência, né? Não é o Krovinovic jogar agora contra o Atlético e mal, não presta, eu sabia que esse croata não jogou em lugar nenhum. Pô, o Pérez e o Nardoni deram 7 meses, né? E até agora nada, então tem que ter paciência. Por exemplo, domingo vem gramado sintético, fora de casa o Grêmio não joga bem, então tem que dar tranquilidade, né, para esse tipo de jogador, porque me parece que o Krovinovic é a solução do meio campo, segundo o Mal vai potencializar o time do Grêmio. Calma, a gente não conhece o atleta, dá paciência, dá sequência, inclusive dá tranquilidade para ele tentar mostrar, a gente não sabe nem a posição do Krovinovic. A gente não tem a possibilidade de ver todas as ligas do futebol mundial. Ainda mais a Liga Croata, que não tem qualquer relevância. O jogador ele é contratado, a gente recebe informações, a gente vai atrás de informações de especialistas que acompanham e aí entende qual é a característica. Ele chega para ser o terceiro de meio, posição que já teve o Dodi em determinado momento, que tem o Nardoni recentemente, que tem jogadores que não são dali. E o Vilhaçante ele vem atuando nessa função porque é um cara muito versátil. Mas aí tendo um cara que conhece essa função, aí o Vilhaçante volta para a casinha dele. O Bruno acha que ele rende melhor como primeiro volante. Eu discordo. Acho ele melhor como 8, mas precisa ter bons companheiros para jogar melhor. Então ele chega para ajudar. A característica dele fazia falta no time do Grêmio e por isso que eu cito o Edenilson, porque pela característica o Edenilson faz falta, por mais que não entregasse tanto tecnicamente. Eu não vou bater palma pra ele, mas eu vou bater palma pra ele. Por quê? Concordo com você. Por isso que eu te amo. Gostei de você. Gostei que você falou. É que ele mudou de opinião em 10 segundos. E no meio do caminho, ele foi adaptando. Ô Magro, me diz uma coisa, o Grêmio vai ganhar a primeira fora de casa no Campeonato Brasileiro nesse domingo contra o Galo? Travou o Mago? Eu acho que é um jogo complicado. Pode falar. Não é um jogo fácil. Eu acho que passa muito pela essa formação do Grêmio, como ele está jogando fora de casa. Fora de casa o Grêmio não está jogando bem. Quando a gente falou a semana passada, na segunda-feira, da vitória do Grêmio em cima do São Paulo, a vitória do Grêmio em cima do Mirassol, eu acredito muito isso ao torcedor, que inflamou o time dentro de campo, que apoiou, que carregou o time. Nos jogos do Grêmio fora de casa, onde não tem esse apoio do torcedor, o Grêmio parece um time muito morno, muito sem alma. Então eu acho que é um jogo complicado para o Grêmio e talvez pode até ser uma virada de chave. Pegar essa boa sequência de 2 vitórias contra Mirassol e São Paulo para tentar essa vitória fora, mas a equipe do Luiz Castro fora de casa não está conseguindo render, não está conseguindo ter a mesma intensidade
que tem em casa. E eu sempre falo que em casa o apoio do torcedor talvez é o que está fazendo o Grêmio ir buscar esses resultados adversos, virar um jogo contra o São Paulo, fazer aquele 1-0 depois do início de jogo muito ruim contra o Mirassol. A tabela do Campeonato Brasileiro, para a gente dar uma olhada no que a gente vai ter nessa rodada e como o campeonato pode se movimentar, né, Luiz? Porque o Grêmio ganhando fora de casa estará fazendo algo que não fez até agora, né? E tem que ficar atento, evidentemente, aos jogos da rodada, principalmente os adversários diretos, e é justamente o que está na tela, Luiz Mário. O Grêmio deu uma respirada, mas ainda tá tenso a situação, né? Você vê que são 3 pontos ali, então, assim, tem que ter muito cuidado. Realmente, o Grêmio não vence fora de casa, vai pegar uma equipe que vem numa sequência boa de vitórias. É muito difícil jogar contra o Atlético Mineiro lá. Sempre foi, tanto contra o Atlético quanto o Cruzeiro. E o Grêmio precisa, eu acho que está na hora, né, Brunão? Tu acha que ganha? Está na hora, não, assim, não acho que, assim, eu torço, né, para que ganhe. Mas não acha que ganha, então? Eu acho que não ganha, porque o jogo lá é complicado, é um tipo de campo ali que é grama sintética, eles sabem jogar ali, já sabem, né, porque o estádio já está construído há muito tempo. Eu acho o jogo muito difícil. Agora tem uma coisa. Como o Magro falou, vem de 2 vitórias, com confiança, deu uma arrumada na parte defensiva, que vinha sofrendo muito. Assim, eu como gremista acredito, mas assim, é um jogo muito difícil. E se vencer, Brunão, aí nós vamos pro céu, porque a gente pula já na tabela, a gente já vai ali brigar por outras coisas. O Grêmio, eu acho que o Grêmio vai ganhar, tá? Sinceramente. O Grêmio ganhou do Galo lá no passado. Espero que ganhe. O Galo é bom time, tem boas peças, tem camisa, mas tá meio atrapalhado também. Tem um detalhe, né, Bruno? Oscila. O Galo vai ter que poupar alguns jogadores, também. Porque ganhou do Bragantino na Sul-Americana e joga 3 competições. Pô, eu vi os jogos do Atlético Mineiro contra o Juventude, não tem nada o time do Galo. Até discordo do Luiz Mário, não é um jogo difícil, né? O Grêmio pode tornar um jogo difícil, mas dá pra ganhar, mas né, eu Luiz falo Mário? da situação de jogar em casa, eles são muito fortes em casa, né? A torcida eu acho que tu tá pouco confiante. Com Juventude eu não vi mas isso. agora eu dei uma melhorada, porque aí se vai poupar jogadores, aí fica, fica legal. Eu quero alertar para o seguinte, ó. O Grêmio ele tem 25 pontos, ou seja, ele está 3 pontos à frente da zona de rebaixamento, o mesmo número de jogos do Santos, que é um time fraquíssimo, né? E o Santos vai jogar fora contra o Vasco. É confronto direto. O ideal seria talvez um empate, até mesmo para os dois ficarem parados ali. O empate era lindo para a dupla Grenal. Isso aí. O Inter pega o Remo em casa, né? Na segunda-feira. Segunda-feira à noite. Vai saber dos resultados, né? De alguns resultados. Pode entrar, inclusive, em campo dentro da zona do rebaixamento, se houver vencedor entre Vasco e Santos. Perfeito. Então o Grêmio também podia aqui torcer por um empate. Claro que tudo isso o Grêmio fazendo a sua parte. O Mirassol joga em casa, mas é contra o Flamengo. Aí né? o bicho pega, meu amigo. Então pode ser que tropece. A rodada, ela não é ruim não, tá? O Vitória eu acho que vai ganhar, ganha de todo mundo no Barradão, ainda mais de ontem que o Botafogo tomou 6-1, né? Inacreditável. E o Coritiba e o São Paulo, né? O Coritiba está logo aqui em cima do São Paulo. Eu acho que o São Paulo vai acabar ganhando no Morumbi. O mais importante de tudo é o Grêmio fazer a sua parte. E eu acho que vai fazer, Demoliner. Eu lembrando principalmente do jogo em relação ao Inter lá no primeiro turno contra o Galo, né? É um time bem desorganizado, já foi muito bem, né? Lembrando o jogo contra o Juventude, né? O mata-mata contra o Juventude, para mim, mostrou muitas falhas, né? Muitas deficiências desse time do Atlético Mineiro, mas eu ainda tô acreditando que o Galo consegue essa vitória. Eu fecho contigo, tá, Bruno? Acho que o Grêmio ganha. Porque é um Grêmio que tá embalado, é um Grêmio que tá motivado, é um Grêmio que tá com uma confiança maior contra um time desorganizado do Atlético Mineiro. Mas tá motivado porque trouxe o Fred, né? Não vai jogar. O problema é que o Atlético, mesmo não fazendo grandes partidas, ele tá numa sequência boa. Isso também tem a questão da confiança, jogando em casa. Então, eu acho por isso que é um time complicado. O Atlético se classificou na Bacia das Almas contra a Juventude na Copa do Brasil. É um time, pra mim, totalmente irregular. E aí, de qualquer forma, mesmo jogando com gramado sintético, jogando em casa, eu acho que o Grêmio, pelo momento, consegue sair de lá pelo menos com 1-0 conquistado. Torcedor do Imortal, então, tá aí, esse foi o corte que a gente separou, né? Corte bem bacana, trazendo ali a mídia como um todo, repercutindo essa partida entre Atlético Mineiro e Grêmio. É uma partida aí, cara, de 6 pontos, sem dúvida nenhuma. Os times brigando ali ponto a ponto na tabela. Grêmio conquistou ali uma vitória contra o São Paulo, né? Em um jogo ali que permitiu ele se afastar
da zona de rebaixamento, e tenho certeza que o time quer permanecer dessa forma, e mais uma vitória no Campeonato Brasileiro, onde acredito que seja o foco do Grêmio, apesar de buscar títulos na temporada através aí dos mata-mata, né? O foco principal é permanecer na Série A e se afastar quanto antes ali do Z4 para ter uma folga, e aí sim, né, focar de fato no mata-mata para tentar levantar o título, mas não adianta levantar título correndo o risco de ser rebaixado, não é isso que o torcedor quer, e 3 pontinhos aí faz o Grêmio chegar a 28 pontos, colar mesmo ali na primeira página da tabela e com isso aí almejar coisas melhores na temporada. Por outro lado, né, o Atlético, que também vem se restabelecendo, estava muito mal no Campeonato Brasileiro, mas aí deu uma ajustada, tá na mesma situação praticamente do Grêmio, né, cara? Mesma situação do Grêmio aí, que vinha mal, mas começa a se recuperar no campeonato. O Grêmio também teve aí reforços chegando, acredito aí que reforços importantes, né? Reforços importantes para poder ficar um elenco mais robusto, talvez um desses jogadores que chegaram aí, quem sabe possa se destacar e dar ali uma qualidade melhor para esse Grêmio que está sofrendo demais na parte criativa ali, né? Mas é isso, rapaziada, corte tá aí, espero que vocês tenham curtido. Já que vocês ficaram por aqui até agora, deixa o like, dá essa força pra gente, se inscreva no canal e até um próximo vídeo aí, se tudo der certo, né? Depois da vitória aí, valeu!